Oi, oi pessoal, aqui é a Flávia, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas ao vídeo dessa semana aqui no canal. E o tema do vídeo de hoje vocês que me pediram, hein? Hoje eu vou falar aqui sobre estratégias para lidar com as pessoas difíceis, aquelas pessoas ardidas, aquelas pessoas que estão sempre demandando algum tipo de trabalho na relação, com quem você sempre se sente pisando em ovos, sabe? E para falar desse assunto, antes de qualquer coisa, a gente precisa clarear alguns conceitos, porque o que geralmente se chama uma pessoa difícil, na verdade, se trata de uma pessoa reativa. Aquela pessoa que explode com facilidade, que está sempre tendo algum problema de relacionamento com alguém, que se ofende facilmente ou está sempre se sentindo injustiçada, mas que também pode ser aquela pessoa com dificuldade de ouvir opiniões contrárias, uma pessoa com uma baixa tolerância à frustração, que acaba tendo atitudes muito impulsivas e impensadas. Ou seja, quando a gente fala de uma pessoa difícil, a gente está falando de uma ampla gama de comportamentos que trazem essa definição, esse rótulo, mas é muito importante que a gente entenda que todos esses comportamentos têm por trás uma única questão, que é a reatividade. E a reatividade é um fenômeno que deriva do medo, ou seja, a pessoa que é reativa nada mais é do que uma pessoa que está ali acionada nas suas defesas. A pessoa está se sentindo atacada, ela está se sentindo ameaçada, o núcleo de medo foi cutucado ali nela, e ela tem uma tendência de, diante dessas situações de perigo, contra-atacar. E essa pessoa reativa, essa pessoa que age dessa forma, vejam bem, ela só vai mudar os comportamentos dela quando ela tomar consciência de que essas dinâmicas estão influenciando negativamente a vida dela. Porque sair dessa tendência de comportamento vai demandar um trabalho interno muito grande, como, por exemplo, entender quais são os gatilhos do seu medo, entender porque a única forma que ela está encontrando de reagir diante de um comportamento de ameaça, de uma sensação de ameaça, está sendo através do ataque, desenvolver lastro emocional para conseguir estar em contato com a sensação desagradável sem precisar explodir em cima dos outros, desenvolver humildade para se desculpar quando, por exemplo, ela for um pouco longe demais. E eu quero começar esse vídeo trazendo essa ideia, porque quando a gente fala assim, como que eu lido com uma pessoa difícil? Geralmente o que a gente quer é transformar a pessoa difícil numa pessoa fácil, numa pessoa easygoing, e não é assim que funciona. A transformação pessoal é uma coisa que depende só da gente, ninguém muda ninguém. E se por acaso você procurou esse vídeo na internet ou se interessou por esse tema, porque tem essa ideia de que se você fizer alguma coisa, se você desenvolver uma ferramenta para lidar com pessoas difíceis, você vai estar transformando essa pessoa numa pessoa mais fácil, mais de boa, mais tranquila, eu sugiro que você assista uma playlist aqui do meu canal que trata sobre codependência emocional. Eu não sei se você está familiarizado com esse conceito da codependência, mas codependente é basicamente uma pessoa assim, uma pessoa que escolhe inconscientemente, evidentemente, se relacionar com pessoas que são pessoas complicadas, são pessoas difíceis, mas no fundo, o que ele tem dentro dele é que ele vai mudar aquela pessoa, é que ele vai transformar aquela pessoa numa pessoa mais de boa, numa pessoa mais tranquila, numa pessoa mais sussa. E eu quero te deixar aqui com essa pergunta: será que você está tomando para você a responsabilidade de curar essa pessoa malcriada? Então, primeiro ponto é esse: ninguém muda ninguém. O máximo que a gente vai conseguir mudar vai ser a nossa forma de reagir ao comportamento do outro. E é interessante que a gente mude a nossa forma de se relacionar com pessoas difíceis, porque em última análise isso vai estar reverberando na forma como a gente funciona, nos hormônios do estresse que são secretados na nossa corrente sanguínea, que podem trazer prejuízos para o nosso corpo e por aí vai. Além do que é muito mais gostoso, né? Diante de uma provocação ou diante de uma pessoa que explode, você saber que você está reagindo com tranquilidade, consciência e amistosidade, do que de repente você entrar ali na briga e quando você vê o que era uma pessoa difícil acabou se transformando numa relação difícil, acabou se transformando numa dinâmica difícil para você. O segundo ponto é a gente começar a dar nome aos bois. Ou melhor, talvez a gente tenha que começar a parar de dar nome aos bois, porque o ser humano tem isso, né? A gente tem
apetite insaciável por rotular as pessoas. E a gente tem uma facilidade muito grande de quando a gente identifica um comportamento numa pessoa, em vez da gente entender que esse comportamento faz parte da pessoa, assim como tantos outros comportamentos que essa pessoa expressa, a gente pega esse comportamento e coloca esse comportamento como se fosse uma coroa na cabeça da pessoa, rotulando aquela pessoa daquilo que é um comportamento. Quer ver só? O que pega mais em você? Você dizer: nossa, eu sou muito teimoso. Ou você dizer assim: nossa, eu tô sendo teimoso nessa situação. Com qual dessas duas autoimagens é mais confortável de lidar? Com qual desses dois rótulos, da pessoa que está sendo teimosa no momento presente ou da pessoa que é teimosa, com qual desses dois rótulos é mais fácil de você pensar em lidar e em se transformar? Perceber que a pessoa difícil, ela não é só difícil, ela está tendo um comportamento que traz um desafio pra gente, é super importante. Talvez isso não vai pedir a pessoa de explodir ou de fazer aí os pereco-peco que ela normalmente faria, mas vai mudar a nossa predisposição em relação a ela, vai mudar a forma como a gente se prepara internamente para lidar com uma determinada característica que essa pessoa está expressando. Mas vamos supor que perdemos a calma, afinal não temos sangue de barata, não é mesmo? O que fazer? Se você percebeu que você entrou na dança do relacionamento disfuncional, perdeu a calma e se viu diante de uma situação desconfortável, de uma dinâmica tóxica com essa pessoa que você está chamando de pessoa difícil, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é respirar fundo. E existe um jeito certo de respirar fundo, com o objetivo de se acalmar nessas situações que eventualmente você já tenha perdido um pouco o prumo. Que é o seguinte: você vai inspirar contando até 4 e soltar o ar contando até 8. Essa respiração é uma respiração que vai favorecer que os seus batimentos cardíacos diminuem, que a sua frequência respiratória se acalme e que uma sensação de bem-estar e de tranquilidade invada o seu corpo. É muito importante a gente lembrar de respirar. Por quê? Na hora em que essa pessoa difícil é grosseira com você, o seu cérebro, ele não consegue identificar se aquela agressão está vindo de uma pessoa que está com as suas dificuldades de relacionamento e com quem você quer até desenvolver habilidades melhores de relacionamento, ou se é uma naja gigante dando um bote em cima de você. Quando a gente é atacado, quando a gente recebe uma grosseria, a nossa tendência é reagir na mesma intensidade. E eu tenho certeza de que você não quer se sentir mal depois de ter agido dessa forma. E quando a gente está em fuga, quando a gente está num processo de bater em retirada porque a gente está diante de uma ameaça real, é essa respiração superficial e curta que propicia o aporte de oxigênio e de sangue para os nossos músculos longos da parte inferior do corpo para que a gente possa ou lutar ou fugir. Quando a gente dá essa respiração profunda, expirando muito lentamente, a gente está dando um sinal para o nosso cérebro de que a gente não está sendo atacado e de que a gente não precisa reagir com agressividade na mesma intensidade. O quarto passo é a gente entender que aquela pessoa que está agindo daquela forma agressiva com a gente, que está sendo ali extremamente disfuncional e sendo o rótulo da pessoa difícil, é uma pessoa que está acuada, é uma pessoa que está com medo. E o que a gente faz diante de uma pessoa que está se sentindo acuada? A gente continua atacando, o que vai reforçar ainda mais a agressividade dessa pessoa, a necessidade de se defender, ou será que a gente desenvolve uma visão empática e tenta tirar essa pessoa do estado de agressividade e de reatividade que ela está? Para rebaixar as defesas alheias, a primeira coisa que a gente pode fazer é escutar. E eu sei que isso é muito difícil, por isso vai treinando aí a respiração, mas é muito importante que a gente saiba ouvir. E mais do que isso, que a gente tenha certeza de que a gente está entendendo o que está acontecendo. Porque quando acontece um desentendimento, as pessoas não estão se fazendo ser entendidas. Então, faça perguntas que clareiem esse meio de campo para você ter a certeza tanto de que a outra pessoa te escutou, quanto de que você entendeu o que essa pessoa está querendo dizer. Perguntas do tipo: escuta, o que está acontecendo? De que forma que eu posso te ajudar?
O que você está sentindo nesse momento? A grande maioria das pessoas difíceis não está acostumada a se sentir sendo ouvida. Muito pelo contrário, ela tem a consciência de que ela tem questões de relacionamento, ela tem a consciência de que em outras situações outras pessoas se afastaram dela. E quando você se coloca nesse lugar de perguntar, escuta, o que está se passando dentro de você? Naturalmente ela vai sentir as defesas dela sendo menos necessárias e é muito possível que vocês estabeleçam uma comunicação a partir de um outro viés. E o último passo, e talvez mais significativo deles, seja você se dar conta de que talvez você também seja pessoa difícil para uma outra pessoa. Todos nós somos pessoas difíceis para alguém em algum momento. Então, esse treino da empatia, esse treino de se colocar no lugar do outro, e não é você se colocar no lugar do outro pensando com a sua cabeça ou sentindo as coisas do jeito que você sente. É você se colocar no lugar do outro, imaginando que você pensa como o outro, imaginando que você carrega as dores e as chagas que o outro carrega, pensando que você viveu exatamente tudo aquilo que a outra pessoa viveu. Se colocar no lugar do outro é ser o outro naquela situação. E aí a gente volta aqui no nosso primeiro passo, né? Que é não rotular as pessoas, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Por mais que a gente faça esse esforço de se colocar no lugar do outro, por que é muito difícil? Por que a gente não consegue muitas vezes? Porque a gente não sabe o que está se passando no universo do outro. E a empatia nos ajuda a sair desse centro de umbigo do universo, de achar que só a gente está certo, que a gente está sempre certo, que naquela situação específica, com aquela pessoa dita difícil, a gente está certo. Às vezes, a gente não se expressa bem. Às vezes a gente não está no bom dia. Às vezes a gente está com dificuldade de literalmente compreender aquilo que o outro está trazendo para a gente. E por isso, se você tem o interesse de aprender de fato como lidar melhor com as pessoas difíceis da sua vida, um tom colaborativo vai ser sempre muito mais benéfico do que um tom combativo, né? Então é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não deixem de comentar aqui embaixo, deixar sugestões de novos vídeos, dizer de que forma essas reflexões ajudaram vocês nessa enorme e infinita jornada de aprender a lidar melhor com as pessoas difíceis que existem nas nossas vidas. Não deixa de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e de assinar lá o sininho para que sempre que tiverem novidades aqui do canal você ser notificado, tá bom? A gente se vê na semana que vem, então. Um grande beijo, tchau!